Oi, pessoal, tranquilo, beleza? Professor Wirton na área e vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto, né, de colocação de questões de português reta final concurso TSE-TRE. E hoje a gente vai falar de colocação pronominal. Esse aqui é o nosso terceiro vídeo. A nossa meta é fazer em torno de 50, 60 questões para este concurso, tá? De português. Então, ó, segue aí a gente, compartilha o vídeo, dá um joinha, ajuda aí, tá bom? Então vamos ver, vamos ao que se trata aqui, tá? Vamos ao que importa, melhor dizendo. Tá vendo essa galerinha aqui, ó? Os pronomes oblíquos átonos? Pois é, essa turminha aqui, ó. A gente tem o seguinte, quando a gente vai escrever, a gente tem o lugar certo de colocar esses pronomes aí, ó. Ou a gente coloca eles antes, deixa eu pegar aqui uma cor, pronto. A gente coloca eles aqui antes do verbo, no meio do verbo ou após o verbo. Então, só tem essas três posições possíveis. Então, ó, vamos ver o nome. Quando a gente coloca antes do verbo, tu vai dizer que é próclise. Tá aqui, que é só para exemplificar a nomenclatura de cada um. Meso é no meio, né? Mesopotâmia, entre dois rios, no meio de dois rios. Então, mesóclise, no meio do verbo, ó. Quebra o verbo ao meio e bota, insere este pronome lá. Você tem também a ênclise, pronome depois do verbo. Pessoal, essas nomenclaturas, você não vai precisar disso. No CESP ele não cobra nomenclaturas, lá tudo é funcional, tá? Então, mesmo que você não lembre, mas ele vai dizer para você direto na questão, ó, esse caso aqui é próclise e por quê, tá certo? E, gente, esse aqui é um tema muito, é um tópico gramatical bastante recorrente, né? Tem muita incidência na banca CESP. Então, ó, quando é que eu vou usar obrigatoriamente o pronome antes do verbo? É quando eu tiver essa turma aqui, ó. Palavras negativas, advérbios, pronomes, sendo que são esses três, tá? Porque são seis tipos de pronomes, mas são esses três aqui, ó. Os pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. Relativos é que, o, quais, né? E aqui você tem indefinidos ninguém, nenhum, tudo, qualquer, aí tudo indefinido, né? Demonstrativo este, aquele, aquela. O indefinido é nada também, né? Todos, enfim. Conjunções subordinativas, embora, mesmo que, contudo, todavia, porém, mas, eles puxam o pronome para pertinho deles. Exemplo, tá aqui, ó. Eu tenho todos que é um pronome o quê? Pronome indefinidos. Então, ele puxou o pronome para cá. Observe que ele está antes do verbo. E aqui eu tenho um pronome relativo, que, né? O velhinho que, o velhinho o qual, né? O velhinho que lhes pedia. Então, observe que ele está antes do verbo pedia. Então, eu tenho uma mesóclise quando é que é obrigatório tacar o pronome lá no meio do verbo, hein? Olha só quanta formalidade. Galera, é quando está no futuro do indicativo ou no futuro do pretérito. O que é futuro? Então, se eu disser assim, ó, alegrar-nos-ia imensamente, senhor governador, recebê-lo em nossa cidade. Eu não posso dizer alegrar-nos-ia imensamente. Não, não posso fazer isso. Alegrar-nos-ia. Ó, te darei amanhã R$ 50. Então, dar-te-ei amanhã R$ 50. Bom? Só que não, né? E a ênclise obrigatória. Quando é que é obrigatório eu colocar o pronome depois do verbo? É quando ele inicia qualquer oração do período. Agrava-se em vários países a crise econômica. Então, o pronome após o verbo. Pessoal, bem que observe que aconteceu também isso, né? Ó, aqui eu tenho o pronome depois do verbo. Aqui eu tenho uma vírgula. Então, aqui eu inicio uma nova oração. Então, aqui, ó, este verbo, inclusive, está no infinitivo, tá? No infinitivo impessoal, recebê-lo. E como ele está iniciando a oração, eu vou colocar o pronome depois dele. Beleza? Tranquilo, galera? Fácil, né? Então a gente vai agora para o que realmente interessa, que são as questões. No trecho, não obstante a intenção que lhes tenha dado origem, pessoal, aqui eu tenho, ó, o pronome antes do verbo. Aqui é o que? É uma próclise. Ele já está dizendo para você, ó, como eu falei, você não precisa decorar aí, próclise é antes, é depois, como é que é? Eu esqueci. Não precisa, tá? Aí, ó, ele disse que é por causa do vocábulo não, palavrinha não. Ele disse que ele está antes do verbo por causa do não. Pessoal, não é uma palavra negativa, ele atrai o pronome. Só que aqui, meu querido, está muito longe, né?
Quem está atraindo o pronome é esse que está perto dele aqui, ó, puxando ele para pertinho de si aqui, ó. Pronome relativo que. Então, ó, diz venha para cá. Portanto, essa questão está incorreta. Vamos marcar aqui. E agora a gente já vai, ó, para a próxima, questão número 2. Ele diz que estaria mantida a correção gramatical do quarto período do primeiro parágrafo, caso a partícula se, aqui nessa forma verifica-se, fosse deslocada para a posição proclítica, ou seja, antes do verbo, o se antes do verbo. Está aqui, ó. Ele diz que essa forma verifica-se, poderia colocar aqui, né? Se verifica. Pessoal, não, é igual esse caso aqui que eu falei há pouco, ó. O caso do recebê-lo, né? O recebê-lo, ele está após uma vírgula e ele está aqui com o verbo no infinitivo, inclusive, né, no infinitivo impessoal. Aqui não está no infinitivo, mas está após um final de pontuação e ele está iniciando uma oração. Portanto, eu não posso colocar se verifica. Eu tenho que colocar verifica-se. Então, isso aqui está errado. Ele tem que ser o quê? Enclítico mesmo, não proclítico. Aqui, ó, ele diz: no segundo período do segundo parágrafo, o pronome se poderia ser deslocado para depois da forma verbal torna, escrevendo-se torna-se. Aqui, pessoal, ó, ele diz que aqui neste trecho, deixa eu colocar aqui uma manchinha amarela. Aqui neste trecho aqui, ó, quando se torna, ele diz que eu poderia colocar tranquilamente quando torna-se. Pessoal, quando está aqui nessa listinha, ó. Quando é o quê? É advérbio. Logo, voltando aqui, logo, ele não, ele atrai o pronome, então só é cabível, só é possível essa forma aí, antes do verbo, vai ser próclise. Tá aqui, ó, antes do verbo. Então tá errado, né? Ele diz que não vai ter prejuízo, ó, da correção gramatical. Vai ter sim, vai ter prejuízo. Então tá errado. E vai ter prejuízo para o candidato também se ele marcar certo. Beleza, vamos adiante. Poderiam até se valer, pessoal, aqui, ó, de um salvo-conduto. A próclise, ou seja, pronome antes do verbo, ele está aqui porque ele diz que é obrigatório, porque o devido ao emprego do vocábulo até. Pessoal, até é uma preposição. Se você reparar aqui, ele não está nessa listinha, ó. Preposição não é palavra atrativa, tá bom? Não é palavra atrativa e até é uma preposição. Então, esse verbo ele está no infinitivo, o verbo valer, ó. Infinitivo, ó. Se ele está no infinitivo, pessoal, tem uma regrinha que diz que neste caso é facultativo, tá? Você pode colocar antes ou depois dele. Então aqui era cabível a seguinte construção: poderiam até valer-se de um salvo-conduto, ou poderiam até se valer, porque o verbo está no infinitivo e não está, obviamente, iniciando a oração. Se estivesse iniciando a oração, teria que ser obrigatoriamente após o verbo. Valer-se de um salvo-conduto é uma coisa legal, tal, tal, tal. Aí sim, porque ele estaria iniciando a oração, beleza? Mas aqui ele não está, está no meio, está no infinitivo, tanto faz como tanto fez. Colocar ele na frente ou atrás, antes ou depois do verbo, tá? Então, isso aqui está o quê? Ó, está incorreto. Beleza, dona Teresa. Vamos agora para frente aqui. Ó, sabemos que o homem pré-histórico se deslocava, pessoal. Olha aqui, ó. Ele está proclítico, está antes do verbo. Então ele diz: no primeiro período, a próclise pronominal em si deslocava justifica-se pelo caráter desenvolvido da oração subordinada. Aqui eu tenho uma oração principal, sabemos. E aqui, a partir da conjunção que, eu vou ter uma oração subordinada, tranquilo? Aí aqui, pessoal, acontece, neste caso aqui, o que a gente chama de atração remota. Deixa eu escrever essa. Opa, desculpa. Deixa eu escrever aqui esse nome aqui, ó. Atração remota. Rapaz, escrever com uma mesa digitalizadora, pessoal, não é fácil, não. Ó, pronto, atração remota. O que que é atração remota, professor? Atração remota, pessoal,
ela ocorre aqui, ó, nas orações subordinadas, que é o caso aqui, se houver um sujeito. Cadê o sujeito? Deixa eu colocar o sujeito de outra cor. Vou colocar o sujeito de verde. Ó, o homem pré-histórico. Pronto. Se houver um sujeito, tá? Entre a palavra atrativa e o pronome, cadê a palavra atrativa? Tá bem aqui, com a bem aqui de vermelho, aqui, sublinhado aqui, ó. Então, se houver um sujeito aí entre a palavra atrativa e o pronome se, o pronome, aliás, o pronome oblíquo, no caso é o se, então vai haver atração remota. Então, isso é a força atrativa, ele vai continuar atraindo o pronome aqui, ó. Vamos colocar uma setinha para ligar? Pronto, vai acontecer isso. Então, por isso que ele está antes do verbo. Beleza? Então, isso aqui está correto. Beleza. Bom, e vamos que vamos. Vamos para a questão de número 6. Ele diz: no último período, a próclise do pronome se é facultativa. Não se esqueça deste recado. Seria isso aqui, né, pessoal? Não se esqueça deste recado. Não se esqueça deste recado. Este trecho aqui, ó. Ele diz que, no último período da próclise do pronome, próclise porque ele está antes do verbo esquecer, esqueça, a forma verbal esqueça, ele botou não se esqueça, antes do verbo. Ela é facultativa, ou seja, tanto faz. Por isso, seria gramaticalmente correto deslocá-lo para logo depois da forma verbal esqueça. Não, né, gente? Para ficar esqueça-se, né? Pessoal, não. Por quê? Porque essa palavrinha não, ela é o quê? Palavra negativa. Se ela é negativa, ela é atrativa. Então, ó, errado. Vamos para a próxima. Ele diz: no segmento, tendemos a não os notar. A anteposição da forma pronominal os ao verbo notar é obrigatória. Ele está dizendo que é obrigatório eu colocar este pronome antes do verbo. Gente, o verbo está no infinitivo. Lembra que eu coloquei, eu ainda agora eu coloquei, eu falei isso para você aqui anteriormente, né? Que quando o verbo está no infinitivo, no meio da oração, aí tanto faz, né? Tanto faz como tanto fez. E aqui, ó, cadê? Está aqui, ó. Tendemos, deixa eu localizar aqui, achei, ó. Tendemos a não os notar. Ele está aqui antes do verbo. Então ele está proclítico. Então tendemos a não notá-los também estaria correto. Tendemos a não notá-los. Assim, ó, deixa eu ver se eu consigo escrever nesta mesa digitalizadora uma oração tão. Aqui é enorme para mim essa oração, pessoal. Por quê? Porque tendemos a não notá-los. Porque aqui parece que a gente está escrevendo com uma pedra. Ó, não notá-los. Tem que ser aqui, ó. Tendemos a não notá-los. Pronto. Daria certo? Daria. Por quê? Porque o verbo está no infinitivo e ele não está iniciando a oração. Então, observe, pessoal, que é recorrente, né? Eles repetem, só que de outra maneira. Então, isso aqui está certo ou está errado? Isso aqui está errado. Vamos colocar aqui, ó. Esqueci de botar o certo e o errado. Então, a gente vai colocar que está errado. Beleza. Vamos aqui para a antepenúltima questão, mais uma. O trecho, que rara vez se não deixa conter pelas ações magnânimas. Poderia ser reescrito como, que rara vez não deixa se conter. Pessoal, se está certo ou errado. Ó, aqui tem uma locução adverbial aqui. Ou, desculpa, uma locução verbal, que é deixe, deixa conter. Vamos localizar, tá aqui mesmo, ó, deixa conter. Então, aqui tem uma locução verbal. E o que que tem isso quando tem uma locução verbal? Aí, nesse caso, pessoal, havendo fator atrativo, tem fator atrativo? Tem. Cadê ele? Está aqui, ó. Neste caso, com essa partícula atrativa aí, o pronome oblíquo, ele pode vir antes do verbo auxiliar. Aqui, ó. Então, ele poderia vir aqui, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Ele poderia vir antes do auxiliar, ele poderia ficar bem aqui, ó.
não se deixa conter. Beleza, não se deixe conter. E ele também pode vir após o verbo no infinitivo. Não deixa conter-se. Tranquilo? Então, essa resposta está equivocada, está errada. Ele disse que pode ser corretamente reescrito desta maneira aí, ó, que rara vez não deixa se conter. Por que que não pode? Porque aqui, pessoal, ele está entre os dois, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Ele está entre o auxiliar e entre o verbo principal. Eu tenho aqui a locução, deixa conter, e ele está bem no meio, ó. No meio ele não pode ficar. Ou ele fica aqui, sendo atraído pela partícula não, ou ele fica aqui, após o verbo no infinitivo. Beleza? Tranquilo, dona Teresa. Então vamos para a próxima. Próxima, tá aí. O emprego da prótese em se resume justifica-se pelo emprego do vocábulo não. Ó, vamos ver aqui. Vamos procurar o. Tá aqui, já achei, tá aqui em cima, ó. A sua intervenção não se resume à via jurisdicional. Essa palavrinha particular atrativa, sim. Então, ele vai puxar o pronome para perto dele e o pronome vai ter que ficar antes do verbo, vai virar proclítico, vai ser proclítico, caso de próclise. Portanto, certinho. Vamos adiante. Mais uma. Ele diz, ó, no trecho, em que se pode vislumbrar a ênclise do pronome se ao verbo auxiliar da locução verbal, em que pode-se vislumbrar, preservaria a correção gramatical. Gente, a mesma coisa da questão anterior, tá? Ó, esse pronome aqui, tá vendo como repete, né? Ó, esse pronome aqui, ó, é particular atrativo? Sim, pronome relativo. Aqui eu tenho uma locução verbal. Beleza, dona Teresa. Então, esse verbo está no infinitivo. Sim, tranquilo, está. Então, esse pronome aqui, pessoal, ou ele fica coladinho aqui, ó, tá? Ou ele vem para cá, mas ficar aqui no meio entre o auxiliar e o verbo principal, definitivo, neste caso, não pode, não pode. Então, vamos marcar aqui, ó, errado. Beleza, dona Teresa? E assim, meus queridos e minhas queridas, obrigado a todos e a todas. Se inscreve no canal, compartilha, que a gente amanhã tem mais. Todo dia eu vou colocar um vídeo aqui, pessoal. Beleza? Então, conto com vocês aí, ó. Vamos ajudar o canal. Abraço.